Missionário Alfredo, hoje de manhã eu ordenei ele pastor, já que eu chamei de pastor a manhã toda, mas fomos descobrir que ele ainda não foi ordenado, mas Deus tem seus planos e meios. Eles serviram por 6 anos e meio nas tribos Yanomami, abençoando aquele povo também, conhecendo, fazendo um trabalho onde você e eu não vamos, onde você e eu talvez nunca colocaremos os pés, mas às vezes nós falamos de missionários, de pessoas e não conhecemos, não temos o privilégio de poder relacionar-se com eles. Hoje nós temos oportunidade de tê-los conosco. Ele hoje leciona no seminário Palavra da Vida, aqui em Atibaia, está na parte de missões, na missiologia, essas áreas, tem servido ali, e ele vai testemunhar o porquê que eles estão servindo aqui. Alguns estiveram de manhã já e puderam ouvir algo. Obrigado, Felipe. E nós temos tido o privilégio de, desde cedo, sermos abençoados por ele. Vou encerrar minha parte pedindo a Deus que use a sua vida e que você seja realmente instrumento do Senhor. Nós oramos ao Senhor por isso e cremos que os nossos corações estão sedentos para ouvir a voz do Senhor. Por isso agora não é hora de celular, agora não é hora de você bater papo com quem está ao seu lado. A gente tem o privilégio de ter o Senhor do universo nesse local para falar conosco. Que a gente valorize isso e que seja um tempo de bênção para todos nós. Deus abençoe, meu irmão, que o Senhor te use. Obrigado, pastor Joel. Boa noite, querida igreja. Que igreja maravilhosa. Eu estou impactado. Hoje, na hora do almoço, um almoço delicioso, estrogonofe, que delícia. Quem não veio de manhã perdeu. Um saborzinho assim de Minas. Então, obrigado. Depois fomos lá na casa da irmã Rai e do seu Zé, muito bem recebidos, família querida. Muito obrigada a Emily, com o trabalho de missões, culto missionário. Que bênção, que bênção. Olha a igreja lotada. Eu estou vendo que tem alguns lugares aqui na frente, se de repente você que está lá no fundo quer ver melhor aqui alguma coisa que eu vou mostrar, fica à vontade, eu não vou me importar de fazer alguma movimentação aí, enquanto eu me organizo aqui também, ok? Maravilha. Queridos, eu quero apresentar a minha família. É uma família meio pessoal das antigas, vai falar, que isso? Eu tenho 10 irmãos lá em casa, 5, o que são 5? Com 5 aninhos, o Davi com 3 e o Daniel com 2. Interessante que o Daniel, apesar de ser mais novo, ele está maiorzinho que o Davi, né? Vocês vão entender por quê, mas essa é a família que o Senhor graciosamente tem me dado e sou muito grato por essa igreja, pelas orações. Eu sei que muitos de vocês aqui oraram pelo Davi. Quantos aqui oraram pelo Davi? Deixa eu ver, levanta a mão. Olha quanta gente. Muitas pessoas ouviram aqui o testemunho do Davi na parte da manhã. A gente enfrentou uma luta, mandávamos boletim, o pessoal orava, a gente recebia resposta. Então hoje, eu quero fazer 2 coisas aqui com vocês. Quero contar um testemunho do que aconteceu com a nossa família esses últimos anos, desde a aldeia até os dias atuais. E depois a gente vai ter um tempo de compartilhar a exposição da palavra de Deus em 2 Coríntios, ok? Então vamos lá, esse primeiro tempo, eu quero começar falando para vocês que antes de nós termos essa luta, né, com Davi, nós estávamos ali numa aldeia indígena com os Yanomamis. Os Yanomamis é um subgrupo ali, é uma etnia que se subdivide, né, os Yanomamis, e nós trabalhamos com um desses subgrupos, são 4, com o povo Ninam. Moramos ali, aprendemos a língua, a gente pensa numa dificuldade se aprender Yanomami.
Eu acho que deve ser mais parecido com japonês, porque não tinha nada. Eu sabia um pouco de inglês, sabia um pouco de italiano, mas, gente, eu penei para aprender essa língua. Cheguei no nível intermediário, conseguia me comunicar, preparava a pregação semana inteira, né? E praticamente lia lá nas reuniões que nós tínhamos, mas estava muito feliz, porque eu estava conseguindo já. Saía para caçar, para pescar, criar desenvolvimentos. A Tati também ia na roça com as mulheres. E as crianças foram vindo, nós fomos ali, ficamos 6 anos e meio, estávamos ali no auge, né? Pensando ainda, né, que teríamos muito para fazer ali para o Senhor na aldeia. Quando, de repente, muda tudo. E eu imagino que na vida de vocês também tiveram momentos assim. Que mudou tudo por alguma situação na família, de saúde, no trabalho. Pois acontece também com o missionário. Eu não entendo, provavelmente você também não entende. Mas fomos ali no último tração, no quarto filho, Davizinho, quarto filho, fomos ali no pré-natal, né? Então a médica colocou ali o aparelhinho e de repente ela, né, fechou a cara, ficou muda, uma médica que gosta de ficar brincando e tal, chamou a gente no canto e falou: olha, vocês precisam urgente para São Paulo, esse bebê, ele não pode nascer aqui, se for o que eu estou pensando, ele vai ter que nascer e fazer uma cirurgia, assim que ele nascer, ele tem um problema grave no coração dele, e nós fomos investigar, era isso mesmo. Davi, ele tinha meio coração. Imagina um coração inteiro, divide na metade, ele tinha só metade. Nasceu assim, né? O Senhor deu a ele meio coração, com propósitos eternos que eu não sei porquê. Mas o Davi nasceu em São Paulo, nasceu na Beneficência Portuguesa, um hospital muito bom lá em São Paulo, nasceu bonitinho e já foi para a UTI. E eu não entendi, eu falei: Deus, mas olha só, esse bebê está ótimo. Olhando para ele assim, não tinha nada, estava coradinho. Falei: olha, faz uma outra, né, um exame, para ver se realmente tem isso que vocês estão falando. E nesse tempo eu orando, né? Deus, cura o Davi, que eles olhem ali e não tenha nada. Posso voltar para casa com esse menino. Então a médica, né, olhou e falou: realmente ele precisa, né, dessa operação. Então, com 3 dias de vida, Davizinho teve que enfrentar esse gigante, esse leão. Imagina, 3 dias de vida. Então, entregamos ele ali na sala de operações, né? E fomos ali ficar esperando 9 horas, tempo de cirurgia. Teve que abrir o peitinho dele, né? E aqui eu tenho uma foto para vocês de alguns dias depois do transplante. De manhã a Tati teve coragem de colocar uma foto que ainda dava para ver o peitinho dele aberto. O médico nem conseguiu fechar por conta de que mexeu muito ali e ficou inchado. Então eles tiveram que reconstruir, mudar o fluxo do coração. E então ficamos sabendo que se ele sobrevivesse, as 12 horas iniciais eram importantíssimas. Riscos imensos. Então ele superou, mas o médico falou: olha, essas 12 primeiras horas são vitais. Se ele superar isso, a chance de ele continuar é muito grande. Então, naquele dia, ele entregou o Davi ali, né? Colocou no bercinho na UTI. A gente pôde ficar com ele na UTI. Então, eu confesso que naquele momento, a minha confiança no Senhor estava muito abalada, né?
Eu queria confiar no Senhor de todo o meu coração, assim como o salmista diz, né? Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Mas eu confesso para os irmãos que naquele momento eu confiei em mim mesmo. Como que eu fiz isso? Eu falei assim: eu preciso orar pelo meu filho. E eu vou orar por ele essas 12 horas. Eu vou ficar aqui a madrugada inteira, clamando, intercedendo pelo meu filho, e ele não vai morrer. Então, eu comecei ali, 6 horas da tarde, em pé, orando. Deu 6 horas, 8 horas, 10 horas, meia-noite, e eu não aguentava mais. Eu nem sabia mais o que eu orava. Eu já tinha orado tudo, e eu cheguei no meu limite. E eu falei assim: Senhor, eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais orar, eu preciso que o Senhor cuide dessa situação. Então eu entreguei o Davi nas mãos do Senhor. Sentei um pouquinho numa poltrona que tinha lá, falei: Senhor, vou fechar o olho só um pouquinho. Preciso que o Senhor cuide do Davi, porque eu não posso fazer nada. Eu não consigo nem orar pelo meu filho. E eu deitei ali, acordei só no outro dia, umas 6 horas da manhã. Acordei num susto e fui lá. E vi o Davizinho, estava bem, estava vivo. O Senhor cuidou dele, ele não precisava da minha oração, ele não precisa. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E naquele dia eu aprendi uma lição. Não posso depender do meu próprio entendimento, nem da oração. Não posso usar a oração como um amuleto espiritual. Preciso sim descansar no Senhor. Teve outros momentos, que o Davi saiu dessa situação, foi para o quarto. E eu lembro que ali no quarto, mesmo saindo dessa situação, era um corredor imenso, com um monte de crianças, bebês, com situações parecidas, piores. Vira e mexe, morriam aqui do lado, daí morria outro ali. Eu falei: Deus, o que eu tenho de especial? Não tenho nada de especial. E eu me dei conta que, na verdade, o Davi poderia morrer a qualquer momento. E eu percebi que o Davi não era meu, não era o meu filho. Ele era filho de Deus em primeiro lugar. E eu estava só ali para cuidar dele. E o Senhor estava falando: olha, está aqui, o Davi é meu, cuida dele. Então falei: Senhor, eu quero sim cuidar do Davi. Se o Senhor permitir que eu cuide dele, eu vou dar o meu melhor. Eu quero cuidar dele para o Senhor. E entreguei o meu filho para o Senhor. E eu sugiro para os irmãos que vocês façam isso, mesmo que o seu filho não tenha essa eminência de morte. O meu era muito palpável, mas não precisa, irmãos, chegar nessa situação. Hoje à noite, quando você chegar em casa, entrega o seu filho para o Senhor, porque os nossos filhos não são nossos, são dele, e ele cuida muito bem. O Davi precisou de uma segunda cirurgia. Com 3 meses, tiveram que abrir de novo o peitinho dele. Uma cirurgia também muito delicada, com riscos enormes, mas ele superou também essa segunda cirurgia. Saiu bem, ficamos mais um tempo no hospital, teve que aprender a mamar na mamadeira e tal. E fomos para casa. Imagina que alegria, irmãos. As crianças mal tinham visto o irmãozinho, já estava com quase 4 meses. Na verdade, com 4 meses, ele foi para casa pela primeira vez. As crianças tinham ido ali com 1 mês ver o irmãozinho. Parecia que nem existia esse irmão. Então foi para casa. E o campo, irmãos, foi ficando lá.
E eu pensando, Deus, quando que a gente vai voltar para a aldeia? Será que a gente vai voltar para a aldeia? E então tivemos um convite para ir para o Palavra da Vida lá do norte, do Pará. Aceitamos, falamos, Deus, talvez para a aldeia a gente não consiga voltar mais. Fui lá, mostrei as fotos do Davi no hospital para o nosso povo, eles entenderam, eles falaram, se você não cuidar do seu filho, ele vai morrer. Cuida dele, não precisa mais ficar aqui. Então foi muito legal, a gente fechou a casa, encerramos um ciclo, fomos lá para o Pará. Ficamos 1 ano no Pará, servindo, e então o Davi começou a piorar de novo. Eu lembro que um dia lá eu peguei no pezinho dele, estava duro mesmo, parecia uma pedra. Eu falei, isso não está certo. Fomos na médica lá, a médica falou, se estiverem em condição, vão para São Paulo, porque aqui a gente tem dificuldade de lidar com casos desses. Fomos para São Paulo, para a Beneficência Portuguesa, a médica lá falou, olha, é o seguinte, o coração do Davi, ele é metade, mas aconteceu alguma coisa que esse coração cresceu. Ele está tão grande, que ele está bem maior do que um coração normal. E eu estou muito preocupada, eu creio que ele não vai aguentar a próxima cirurgia. Ele teria que fazer com meio coração. É possível. Existem já adultos com meio coração que fizeram as 3 cirurgias e chegaram. Mas ela falou, o Davi não vai aguentar. O coração dele, ele é grandão, como se fosse um coração de Chagas, né? Mas ele é disfuncional, ele não bate direito. Para ganhar peso, ele estava desnutrido. E, irmãos, pensa numa alegria. A gente já estava até desanimando, e um dia ali, em fevereiro, entra a equipe médica e fala, chegou o coração do Davi! E a gente nem acreditava, porque já tinha tido um alarme falso um tempo atrás, e a gente, mas será? Como que é isso e tal? Chegou mesmo? E, gente, que alegria! Chegou o coração do Davi. A gente se animou, agradecemos, sentamos ali no quarto, falamos, Senhor, muito obrigado, que bênção. Mas vocês sabem que, em questão de transplante, a nossa alegria significa o quê? A tristeza de uma outra família. E era isso que eu temia tanto, e foi muito difícil para mim lidar com essa situação, esperando. Eu lembro que eu levei 8 meses para conseguir orar. Eu tenho um problema com coração, vocês estão vendo, né? Eu não consegui orar pelo doador. Eu não conseguia, por exemplo, falar assim, Deus, manda logo um coração para o Davi, que eu estou cansado de esperar aqui. Eu não conseguia falar isso. Porque eu sabia que se eu pedisse para que Deus fosse rápido, que fosse na minha hora, imagina, uma criança teria que morrer para que o Davi vivesse. Eu não queria isso. E eu não conseguia orar, não sabia como orar. E depois de 8 meses, o Senhor, uma manhã, me deu a graça. E eu encontrei as palavras. E eu falei assim, Senhor, primeira coisa, não tire a vida de uma outra criança só para que o Davi viva. Eu não quero isso. Por favor, não faça isso. Se o Senhor precisar levar o Davi, a gente vai sofrer demais. Mas eu prefiro isso do que saber que uma criança morreu para que o Davi tenha vida. Não quero. Isso foi importante, eu creio, de eu tirar esse peso. E eu falei assim, Deus, não sei se eu posso pedir isso para o Senhor, mas quem sabe se essa criança que for partir, que ela possa ter um encontro com Jesus. Não sei, é tão pequenininho, Davi tem 3 anos. Mas quem sabe ela possa entender o evangelho bem pequenininha, que os pais sejam crentes. Eu pedi isso, irmãos. E também pedi para que o Senhor, no meio de uma família com tamanha dor, que eles percebessem que no transplante
seria um consolo a Taliba. Que eles percebessem um consolo, sabendo, o meu filho partiu, mas eu quero abençoar, eu vou ficar feliz de saber que uma outra criança vai ter a oportunidade de viver. Que eles percebam nisso um consolo do Senhor. Irmãos, o Senhor responde orações. Ele respondeu todos esses pedidos. Creio que ele não tirou a vida do Jessé para que o Davi tivesse vida. A família do doador é crente. O próprio doador, o Jessé, um menino de 9 anos, ele já tinha tomado uma decisão por Cristo. Ele era salvo. Ele está no céu, com um corpo glorificado. Os pais falaram que o Jessé, ele falava de Jesus na escola, para os amigos dele. Várias coisas interessantes. Alguns dias antes do Jessé partir, ele falava assim para o pai dele: pai, eu te amo. E o pai dele falou: obrigado, meu filho, eu também te amo. E daí o Jessé falava assim: não, pai, você não está entendendo, eu te amo. E o pai falou: eu entendi, filho, entendi. Ele falava: não, pai, eu te amo. E ele falava tanto isso, que o pai do Jessé falou assim: para de falar isso, eu entendi. Outra coisa que me chocou bastante, ele falou assim para o pai dele: pai, eu tenho lido a Bíblia, e na Bíblia, Jessé teve um filho, e ele colocou o nome do filho dele de Davi. Se o Senhor me der a oportunidade de ter um filho, eu quero colocar o nome de Davi no meu filho. Gente, quando eu vi essas coisas, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, mas eu falei: Deus, obrigado! O Senhor está nisso, é assim que o Senhor quer trabalhar. Eu não sabia. Né? Orava pela cura, a gente não sabe como orar, mas eu percebi nisso tudo a assinatura de Deus. Alfredo, Tati, crianças, vocês estão lutando, mas eu estou cuidando. O Davi é o melhor de mim para vocês. Deus pensou em todas as possibilidades para o casal missionário na aldeia e falou assim: vou mandar o melhor para essa família. E mandou o Davi. O Davi com problema de coração. O Davi que precisou de cirurgias, fez o transplante e agora tem que tomar medicamentos ainda para segurar esse coração. É esse o Deus que a gente serve, um Deus que nos dá o melhor, e a gente não entende por quê, a gente não gosta. Você acha que eu gosto disso? Você acha que eu queria? Se eu pudesse escolher? Claro que não. Mas o Senhor nos ama, e Ele nos dá o melhor, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, e é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Antes de eu passar para a mensagem, tenho mais um encorajamento para as irmãs, para as senhoras. Enquanto nós estávamos ali no hospital, vocês imaginam, 5 filhos, 1 no hospital, 4 em casa, tudo pequenininho. Vocês viram ali a turminha. Nós precisamos nos dividir. Enquanto eu ficava com o Davi no hospital, a Tati ficava com os 4 em casa. E daí revezávamos uma vez por semana, aos sábados geralmente. Então no sábado eu saía lá do hospital, pegava um ônibus, ia para Atibaia, ficava algumas horas em casa com a família toda, sem o Davi, e daí a Tati ia. E eu ficava uma semana em casa com as crianças e a Tati no hospital. 1 ano, gente, 1 ano. Desse jeito. E se não fossem irmãs preciosas, senhoras queridas, que nos ajudaram nesse momento, eu não sei como teria sido. Talvez eu tivesse ficado um tempão sem ter tempo com a minha esposa, com as outras crianças, ia ser uma loucura.
Mas essas irmãs iam ali aos sábados e falavam, pode ir lá ficar com a sua família, eu vou ficar aqui com Davi. E ficava ali, desde manhã até a noite. Uma dessas senhoras, a Edir, ela estava com depressão. Ela tinha perdido o marido, estava viúva, aproximadamente 1 ano, e ela não conseguia encontrar alegria na vida. Crente, indo na igreja. E quando ela soube da situação do Davi, ela falou, então quer dizer que alguém precisa de mim? Eu quero fazer alguma coisa assim. E ela ia. E essa mulher foi revivendo, pastor. Ela ia para o hospital e ela ficava ali com Davi, e ele naquela situação tão frágil, e ela foi sendo restaurada pelo Senhor. Enquanto ela nos ajudava, o Senhor foi também restaurando a vida dela. Vocês percebem como que é interessante essa lógica de Deus? Às vezes, quando a gente se fecha e fica assim, tentando, pensar por quê, porque eu e tal, você vai ficando cada vez mais encolhido. Mas quando você olha, tem alguém lá que está pior que eu. Tem alguém ali que precisa de mim. E essas mulheres, então, foram bênção na nossa vida. Então, aconselho prático, pense, coloque diante do Senhor, fale, Senhor, tem alguém aqui, em Extrema, que esteja precisando de mim? Me mostra essa pessoa. Eu não sei quem é, mas eu quero fazer sim a diferença na vida de alguém. E o Senhor vai te mostrar, tá? As senhoras, os homens, tem alguém aqui nessa cidade que você, esse ano, 2025, vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção para alguém. Então, peça a orientação do Senhor e se disponha. E olha só, Davizinho saiu, está em casa, fomos até na praia com o menino. Estava um frio danado, era no inverno, fomos de blusa e tudo, mas o Davi colocou a mão na areia e está curtindo a vida aqui fora. Chega de hospital, não é mesmo? Continuem orando pelos pais do Gessé, a Deise e o Fabiano, estão lá de Santa Catarina, estão ainda no processo de luto. Há pouco tempo atrás, a Deise mandou uma mensagem para a Tati, nós temos contato com essa família, são nossos amigos agora, e ela falou assim, Tati, ora por mim, o único momento que eu consigo sorrir na semana é quando vocês mandam um boletim do Davi, e eu percebo que ele está bem. O coração do Gessé continua batendo, isso me alegra. Então, olhem para essa família, era o filho único deles. Tinha um filho. Muito bem. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá? Bem no capítulo 1, no comecinho aí. Nós vamos dividir esse trecho, tá? Nós vamos ler do 3 ao 11, mas nós vamos dividir. Primeiro a gente vai ler do 3 ao 7 e depois a gente vai ler do 8 ao 11. Vamos ler então. A partir do verso 3, eu estou usando aqui nova versão transformadora, ok? Diz assim: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. 2 Coríntios, 1º capítulo, verso 3, agora o 4. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento
e a salvação de vocês. Pois, quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Vamos orar. Querido Deus, abra o nosso entendimento nesta noite para a Tua palavra, a Sua santa palavra, que é capaz de transformar as nossas vidas, nos tirar do comodismo, sermos bênção para as nações, para os nossos vizinhos, em nome de Jesus. Amém. Que texto maravilhoso, irmãos. Quero rapidamente olhar com vocês o que está. Escrevi uma carta para eles. Será que eles gostaram? Será que eles foram encorajados? Será que resolveu aqueles problemas? Paulo tinha escrito uma carta muito severa. A carta de 1 Coríntios foi uma carta muito severa. Então, o que aconteceu? Tito traz notícias para Paulo sobre a igreja em Corinto. Ele fala assim: Paulo, a sua carta foi super bem aceita. As pessoas estão muito encorajadas. E outra coisa, algumas pessoas ali estão questionando o seu apostolado. Então, Paulo senta e ele vai escrever 2 Coríntios. E é a carta que nós temos aqui. Essa carta que vocês estão aí, ela tem o objetivo de proclamar a glória de Deus, mas não só isso. Paulo tem um interesse genuíno pelo bem-estar espiritual da igreja de Corinto. E essa carta chegou até nós. E nós não queremos estar bem espiritualmente também? Então, nessa carta, nós temos tesouros do apóstolo para as nossas vidas. Uma pessoa que estava realmente com um relacionamento genuíno com a pessoa de Cristo e um relacionamento que ele recomenda para os coríntios. Esse texto, irmãos, ele é o texto mais eloquente sobre consolo em todo o Novo Testamento. É um texto muito importante para quem lida com aflições, com sofrimento, uma coisa que nós vivemos, uma coisa que de repente você está vivendo. Hoje de manhã eu estava conversando com uma irmã que está lutando com um problema de saúde. Por que isso acontece? Paulo nos dá muitas instruções, muitas dicas, encorajamentos, e é isso que nós queremos ver nesta noite. Quero ver com vocês 4 motivos de louvor e gratidão a Deus nesse texto. Vamos ver juntos, então, 4 motivos de louvor a Deus. E o primeiro é o seguinte: vamos louvar a Deus pelo encorajamento e consolo divino. Sabemos que Deus é o autor de todo encorajamento, todo o consolo. Talvez a sua Bíblia, a sua versão, não vai estar escrito encorajamento, vai estar conforto. Alguém aí tem essa palavra na sua Bíblia, conforto? Vejo várias pessoas, né? Muito bem, a nossa visão de conforto nem sempre é bíblica. Nossa visão de conforto muitas vezes é uma coisa muito individualista, uma coisa assim, do tipo essa imagem aqui, vamos dar uma olhada? Isso para muitas pessoas significa conforto. Você de boa ali, num dia frio, com pantufas quentinhas na frente de uma lareira, com uma canequinha de chocolate quente, né? Isso é
conforto para a gente. Mas, em termos espirituais, Paulo nos está dizendo que não é assim, não. Nós não somos chamados para espiritualmente ficarmos consolados, confortáveis na nossa individualidade. Não, pelo contrário. A palavra conforto no grego, ela vem de duas palavrinhas que significa conforte, ou seja, fazer forte juntos, uma ideia de relacionamento, uma ideia de alguém que depende de outro, que não consegue não ficar bem sozinho. Então, isso nos confronta com a nossa ideia de individualismo. Olha só aqui, a ideia que Paulo tem em mente é mais ou menos isso aqui. Você, totalmente dependente do pessoal ali do hospital, médicos, enfermeiros cuidando de você. Outra coisa, imagina um conselheiro bíblico, falando ali para uma pessoa que não consegue lidar com uma perda, um luto. É essa a ideia do encorajamento, do conforto. É isso que Paulo nos traz à mente. Mas não é isso que muitas vezes nós queremos. O homem, ele procura outras formas de consolação. Perceba, quando você está num problema, como que a gente costuma tentar resolver? A gente vai procurar um conselheiro bíblico? Deveríamos, né? Mas muitas vezes a gente vai, preciso fazer umas compras. Preciso trocar de carro, comprar uma joia. Eu preciso ter um banho de loja, mudar meu guarda-roupa. E tentamos encontrar nisso consolação. Vai funcionar, irmãos? Pode funcionar um pouquinho, mas isso não dura. Sabemos também que os homens e as mulheres também buscam a consolação num copo de pinga, num uísque, numa bebida. É ou não é verdade? Para esquecer os problemas, não é assim? Que a gente ouve por aí? Vai resolver, irmãos? Vai resolver. Problema, você volta para casa, o problema continua lá. A aflição, a doença, não vai resolver. Mas hoje em dia temos outros meios, Fala assim, olha, eu não quero pensar nisso não, deixa eu entrar aqui no meu celular, eu vou ficar aqui vendo, vou colocar aqui na televisão, vou assistir uma série, passa lá a madrugada inteira assistindo, no outro dia está com sono, está cansado e o problema continua lá. É ou não é? Então, as nossas formas de encontrar consolo são péssimas. E o Senhor sabe disso. Isso só evidencia que o nosso coração não quer depender de Deus. Nós não queremos. Nós queremos resolver os nossos problemas como a gente sempre fez, do nosso jeito. Eu não quero depender de ninguém da igreja, nem do pastor, nem do conselheiro bíblico, nem de Deus. E essas coisas nos revelam o nosso coração. E a gente tem que perceber isso, desconfiar de nós mesmos. E aqui eu quero passar para o nosso segundo motivo de gratidão. E eu quero ser grato a Deus, assim como Paulo, porque Jesus transforma o sofrimento por Cristo em uma avenida para o ministério aos outros. Irmãos, os crentes, eles devem esperar o sofrimento. Isso é uma parte inevitável do nosso chamado. As aflições,
elas não é que podem ou não podem acontecer, elas vão acontecer. Todos nós vamos enfrentar crises, ou muito graves ou menos graves, mas o sofrimento vai chegar. Talvez já chegou para você. Talvez você não teve que lidar com nada ainda, mas virá. O sofrimento chegará, baterá na sua porta também. E nós não devemos fugir. Nós devemos encarar com fé, enfrentar com uma nova esperança. Queridos, o sofrimento, quando ele é corretamente encarado, ele desenvolve um caráter forte no cristão. Ele equipa o cristão para o serviço. Ele atrai pessoas para o Senhor Jesus e nos prepara para a vida eterna. Então, queridos, o sofrimento, ele não deve ser uma coisa que nos assusta, tá? Todos os sofrimentos, eles são para atrair pecadores a Cristo. Nós devemos apontar para Cristo quando estivermos sofrendo. Olha só, alguns textos da palavra de Deus que falam sobre isso. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. No própria carta de Coríntios, um pouco mais para frente, olha só. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Não é incrível esse texto, irmãos? Agora, eu quero chamar a atenção para vocês em uma palavrinha, tá bom? Aí, no verso 4, que diz assim, ó. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para quê? Perceba que essa conjunção aí, para quê, ela significa finalidade, um propósito. Já parou para pensar nisso? Que sofrimento tem uma finalidade? Tem um propósito? Para que é? O texto está falando, vamos dar uma olhada? Verso 4. Vamos dar uma olhada aqui, voltando. Olha só. Para que, no 4, ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Gente, está aí. Temos uma motivação maravilhosa. Mas o que acontece é que muitas vezes esquecemos disso. E quando a gente passa por um sofrimento e o Senhor nos livra do sofrimento, o que nós fazemos é assim, ó. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Acabou. O sofrimento acabou. Glória a Deus. Não! Percebe que você passou por uma situação e você não deve ser um crente comporta. Olha, percebe aqui, aquela água toda está vindo ali, ó, né? E ela quer passar para cá, mas construíram aqui, ó, uma barragem. E essa barragem não passa nada. Então você recebe uma consolação do Senhor e você simplesmente fica com você ali. É uma bênção que você represou. A ideia aqui de Paulo é que você não seja esse tipo de crente, mas que você seja um crente do tipo rede de distribuição. Olha só, aqui temos um exemplo de um rio aqui, né, uma fonte,
que está assim, represado, né? Mas olha o que acontece. A água passa aqui por esse centro e ele vai abastecer muitas casas, muitas pessoas. E é essa a ideia de Paulo, que o sofrimento que você passou, o encorajamento que você está tendo, seja então usado para encorajar outros, como uma rede de distribuição. Olha aqui essa outra foto, imagina aqui, ó, esse cano, agora, para onde que ele está indo? Para várias localidades diferentes. Que bênção, não é mesmo, irmãos? E agora vamos para a segunda parte do nosso texto, que diz assim, irmãos, a partir do 8, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. Pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos a nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E aqui, vamos terminar o 11. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações em nosso favor. Que texto maravilhoso! De fato, é um texto muito eloquente, que fala sobre encorajamento. E aqui estamos indo para o nosso terceiro motivo de louvor. Aqui Paulo, ele louva a Deus pelo livramento que capacitou ele a uma dependência total de Deus. E como seria bom se nós pudéssemos depender totalmente do Senhor. Muitos de nós só vamos fazer isso se tivermos certeza absoluta que vamos morrer. Paulo foi tirado dele a sua independência de Deus. Ele falou assim: Senhor, vou morrer mesmo? Que a minha vida seja para a sua glória. Daí Deus fala: não vai morrer não, mas foi bom que aconteceu isso, porque agora você depende de mim. Você entendeu a ideia. Tem muito para fazer ainda, Paulo, vamos lá. E ele então, imagina, que gigante, alguém que já não tem medo mais de nada. Que eu já era para ter morrido mesmo. E o Senhor me livrou. Então, ninguém me segura. Eu vou depender do Senhor totalmente para fazer aquilo que Ele quiser. Mas a nossa ideia, irmãos, de pessoa que tem assim que seja independente, é mais ou menos assim, ó. Aquele cara que resolve os problemas, deu um problema em casa, troca a lâmpada, pinta a parede, troca óleo do carro, faz de tudo, não depende de ninguém. E levamos isso para a nossa vida. Pensamos, as crianças elas não podem ajudar em nada. E às vezes também a gente até com os idosos, né? Temos ali um certo desprezo. Eu lembro dos indígenas, irmãos. Era muito triste. Lá na aldeia, quando o idoso chegava numa certa idade e não produzia mais, sabe o que eles faziam? Eles paravam de dar comida, daí eles colocavam numa rede, tecia assim, fechando a rede, e deixava o idoso morrer por inanição. Você imagina que situação horrível, né? Mas por que isso? Porque no coração humano, nós gostamos de pessoas que sejam independentes. Nós queremos ser independentes.
E aqui nós temos um problema, porque na igreja, para Deus, não é essa imagem que nós queremos. Se você tem essa imagem espiritual de você, sinto lhe informar, nós não somos independentes. Nós somos assim, ó, como esse bebê no colo do pai. Totalmente dependente. O que ele pode fazer? Pode fazer nada. Ou se não, aqui, ó, essa senhora, dependendo sim do seu filho, para levá-la para fazer necessidades, para colocá-lo na cama. Somos nós. Precisamos dos outros. Não conseguimos não fazer tudo. Precisamos de Deus e dos irmãos. E aqui eu quero gastar um tempinho para vocês com uma pergunta. Irmãos, sofrimento tem limite? Claro que tem. É lógico que tem, sofrimento tem limite. Agora, do sofrimento, sou eu? É você? Somos nós que falamos, Deus, agora deu, né? Agora chega. Você não está vendo a minha situação? Não. Sofrimento tem limite sim, mas não somos nós. Uma mãe mandou uma mensagem para a gente, falando assim, Tati, Alfredo, eu quero agradecer, porque no último boletim que vocês mandaram, contando sobre o Gessé, que tinha 9 anos, quando eu li esse relato para o meu filho, de 9 anos também, sabe o que ele me falou? Ele falou, mãe, eu não lembro de ter tomado uma decisão por Cristo. Eu quero ter certeza, assim como Gessé, que se eu morrer hoje, eu vou estar com Jesus no céu. Eu não tenho essa certeza. Ora comigo, mãe. Percebe? A nossa situação, o nosso sofrimento serviu como um incentivo para a salvação de uma alma. E se fosse só isso, eu passaria por tudo de novo. Uma criança de 9 anos entendeu que precisava entregar sua vida para Jesus. E nós temos uma situação de sofrimento intenso na igreja primitiva. Nós sabemos que cristãos foram jogados ali para os leões, usados como tocha para a iluminação das ruas. E, gente, como isso é possível? Como que Deus deixa acontecer uma coisa desse com o povo dele? Nós somos o povo dele. Paulo só não foi jogado para os leões porque ele era um cidadão romano. Mas Paulo, vocês querem saber a listinha de coisas que Paulo passou? Vamos dar uma olhada. Olha só os sofrimentos de Paulo. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio, por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Queridos, nós estamos já chegando aqui no final do nosso tempo, mas eu desconfio que nenhum de nós aqui tem uma listinha dessa para compartilhar com Deus, falando, ó, Deus, já deu,
Já foi. Esse é o meu limite. Não temos a autorização. Paulo, com essa lista de sofrimentos, não fez isso. Então, o que nós precisamos fazer é aproveitar o nosso sofrimento para trazer glórias para Deus, abençoar a igreja, porque no fim, irmãos, não tem a ver com a sua saúde, não tem a ver com menos problema, tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com o Senhor sendo conhecido. E imagina algo mais impactante que você falando assim: vizinha, eu tenho uma mensagem de esperança. Eu tenho câncer. Imagina, você com uma doença. Vizinha, fica tranquila. Nós não somos desse mundo. Olha, eu estou com essa situação, mas eu sei que eu vou ter um dia o corpo glorificado. Eu quero compartilhar com você, vizinha. Vem aqui em casa, vamos tomar um chá. Quero falar para você de Jesus. Que impacto isso tem, gente? Muito mais impactante do que qualquer outra situação. E por fim, quero lembrar de um último motivo de gratidão. Gratidão a Deus pela sua intervenção em resposta às orações dos irmãos em favor de Paulo. Aqui nós criamos, irmãos, um elo de comunhão. Quando vocês oraram pelo Davi, pela minha família, agora nós temos um elo de comunhão, assim como Paulo tinha com os irmãos de Coríntios, que oravam por ele. E eu quero pedir para alguém chamar aí a Tati com o Davizinho, eles devem estar lá embaixo. Quem puder fazer essa gentileza, enquanto a gente pensa aqui em algumas aplicações, além das que nós já vimos, como que nós podemos viver na prática esse texto. Eu tenho algumas sugestões para os irmãos. Gostaria de sugerir que vocês agradecessem a Deus pelo cuidado dele em meio ao sofrimento que você tem enfrentado. Talvez você não tenha feito ainda. Deus, obrigado pela minha aflição. Outro motivo, agradeça a Deus, porque Jesus te capacitou a ministrar e encorajar a outros usando o seu testemunho. Agradeça a Deus, porque você tem uma situação específica. Agradeça a Deus, porque Ele tem abrido uma avenida para você compartilhar o Evangelho. Agradeça ao Senhor, porque o sofrimento tem levado você a depender cada vez mais do Senhor. Quando nós sofremos, nós dependemos mais dele. E por último, agradeça por fazer parte dessa preciosa igreja de Cristo e desfrutar da comunhão e das orações dos irmãos. Que bênção! Nós somos um corpo, vocês são um corpo. Não precisa, irmão, sofrer sozinho, não. Dependa do Senhor. Conta o seu problema para o seu irmão, deixa ele orar por você, ora pelo problema dele. Amém? Agora vamos agradecer para a vida desse milagre aqui. Davi, vem para cá. Dani, Tati, vamos agradecer. Pastor Joel, você pode agradecer a Deus por esse menino, pelo cuidado do Senhor na nossa vida. E depois o Davi quer cantar, quer fazer alguma coisa aqui, que ele gosta de microfone. Ele já estava fugindo. Você quer orar, né? Já se ora. Realmente está curado, né, gente? Louvado seja Deus. Há tantas coisas que Deus tem nos feito, e uma palavra como essa hoje, ela tem um tom de encorajamento. Poxa vida, quantas coisas que vocês passaram, Davi com 3 anos passou, que nenhum de nós passou. E se todos nós pudéssemos contar das nossas dificuldades, pudéssemos trocar de lugar, com certeza você também teria palavras que poderiam encorajar alguém aqui hoje.
mas nós temos uma palavra, que é a palavra do Senhor, que ela nos encoraja hoje a confiarmos nele, independente das circunstâncias. E nós vamos orar, gratos pela vida de vocês. Vocês nos abençoaram hoje, têm nos abençoado. E o Davi, apesar de todas as marcas, né? As marquinhas do corpo, elas serão um meio de outras pessoas conhecerem. O que é isso daí? Isso é um milagre de Deus na minha vida. E Ele pode fazer isso. Agradecendo? Deus, nós louvamos o Teu santo nome nesse dia, por tantas coisas que o Senhor já nos fez, por tantas palavras tão abençoadoras, testemunhos tão verdadeiros, tão profundos. Nós te bendizemos, Deus, por Tua graça, por tua até que o próprio Jessé faz hoje sobre nós. Testemunho esse que é um testemunho genuíno de alguém que mesmo na tenra idade entregou-se genuinamente a Ti como Senhor. E nós te bendizemos por esta bênção, ó Deus, que esta criança é ainda. O testemunho dele é verdadeiro sobre nós. Obrigado, Pai, por essa família, obrigado pelo Davi, pelo novo coração de carne, Pai, mas também pedimos que no tempo certo ele receba o coração de Cristo na sua vida também. Assim como nós pedimos pelos nossos filhos, e assim como eu também intercedo por cada uma das pessoas que está aqui hoje, que ainda não conhece o Senhor, que ainda não conhece a Tua graça e o Teu amor, o Senhor também pode dar um novo coração a essas pessoas, Pai. Nós louvamos o Senhor pelos Teus feitos, pela vida dos médicos, pelos medicamentos que foram ali usados, os enfermeiros. Todos eles foram instrumentos da Sua graça, mas todos eles testemunharam da Sua graça através desta família e do sofrimento deles, que tornou-se motivo de regozijo e júbilo para a glória do Seu nome. Nós hoje bendizemos o Senhor por isso também com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Louvado ao Senhor. Obrigado a vocês pelo testemunho, obrigado a vocês pelo tempo. Ele falou amém, gente. Ele falou amém.